Olá! Hoje vamos falar da guerra fiscal em torno do ICMS, o imposto arrecadado pelos estados e pelo Distrito Federal. Os governos têm autonomia para estabelecer regras de cobrança, respeitando as previsões da lei. Para evitar distorções, os convênios que concedem e revogam benefícios precisam passar pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, que reúne o ministro da Fazenda e os secretários de Estado da área. Mas muitas reduções têm sido feitas sem essa regulamentação e diante dos governos que já adotam alíquotas mais baixas, facilitando a instalação de empresas, outros reclamam de concorrência desleal e de perda de investimentos. Mas como acabar com a guerra fiscal? Quem responde são os convidados especiais do programa de hoje. Nós recebemos aqui no estúdio os deputados Lafayette de Andrada, do PSDB, segundo vice-presidente da mesa da Assembleia, Roberto Andrade, do PTN, vice-líder do bloco Compromisso com Minas Gerais, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, além de ser integrante da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. E Noraldino Júnior, do PSC, que preside a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais e integra as comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O Assembleia Debate está no ar. O governo federal incorporou sugestões colhidas em todo o país para reorganizar a economia e criar oportunidades de investimento. Palavras do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre a medida provisória que, junto a outras ações, permitirá a tão falada reforma do ICMS. A medida cria dois fundos, um para compensar os estados por futuras perdas com o ICMS e outro para alavancar investimentos. A ideia é conjugar a medida provisória a propostas que tramitam no Senado, sendo a principal delas a de padronização do ICMS à alíquota de 4% em todo o Brasil. O tributo incide sobre a movimentação de produtos no mercado interno e sobre serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Enquanto as mudanças não saem do papel, a guerra fiscal vai causando estragos. Foi o que os deputados estaduais verificaram em junho, numa audiência em Juiz de Fora. Ricardo Beguini explica por quê. Os dados são desanimadores. Segundo a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, entre 2008 e 2013, cerca de 200 empresas migraram de Minas para o Rio de Janeiro. Já a Secretaria de Estado de Fazenda revela que em Juiz de Fora, principal cidade da região, a arrecadação de ICMS pelas indústrias caiu 23% em 2012 e 14% em 2013. Juiz de Fora e Zona da Mata estão perdendo há anos uma dura guerra fiscal com o Rio de Janeiro, que está oferecendo grandes vantagens para os empresários que se instalarem do lado de lá da divisa. Em 2010, por exemplo, o Rio de Janeiro baixou para 2% a alíquota do ICMS. A mesma alíquota em Minas Gerais chega a 18%. Falta emprego para todo lado com essa debandada. E faltando emprego, há um aumento massivo no índice de criminalidade. Em 2009, o governo estadual criou, por meio de decreto, o RET, Regime Especial de Tributação, garantindo tratamento igual para as empresas mineiras, sempre que outra unidade da federação baixar os tributos e oferecer benefícios. O regime especial teria ajudado, mas não resolvido definitivamente o problema da concorrência com outros estados. A indústria de alimentação que faz pão de queijo, coxinha, quibe, esfirra e outros produtos, ela tem um regime especial decretado pelo governo do estado no produto pão de queijo, no resto ela não tem condição. É preciso tratar o ICMS da Zona da Mata, do sul de Minas, diferente do estado, para que nós possamos estar competindo com o Rio de Janeiro, competindo com o Espírito Santo, competindo com São Paulo. Graças a esse decreto, na época implementado pelo governador Aécio Neves, graças a ele tivemos a possibilidade de atrair para essa região vários empreendimentos. Os deputados também criticaram a ausência de um representante do governo do estado na audiência pública. Porque aqui tem uma regional da Secretaria da Fazenda, o estado está dentro de Juiz de Fora e na região, mas não estava aqui na audiência que discute um dos assuntos mais importantes e mais preocupantes do estado e principalmente de Juiz de Fora. Há uma união dos deputados, independente de partido político, para que nós possamos cobrar efetivamente do governo do estado uma política pública eficaz.
Em resposta à TV Assembleia, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que permanece avaliando os pedidos de regime especial de tributação com base nas regras de 2009 e ressaltou que acaba de criar um grupo de trabalho para promover estudos e propostas de concessão de benefícios tributários e econômicos para atrair investimentos à Zona da Mata. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no nosso programa. Deputado Noraldino, eu gostaria de começar com o senhor, que é natural de Juiz de Fora. Por que a região precisa tanto de um regime especial de tributação? A criação dessa frente parlamentar em defesa da Zona da Mata foi um passo importantíssimo da Assembleia Legislativa. Pela primeira vez, a cidade de Juiz de Fora tem 5 deputados e a Zona da Mata tem, ao todo, 9 deputados estaduais que integram essa frente. A preocupação pela cidade de Juiz de Fora é pela proximidade com o estado do Rio de Janeiro. E essa proximidade tem trazido um grande prejuízo para a cidade de Juiz de Fora e seu entorno, uma vez que as cidades vizinhas do estado do Rio de Janeiro têm conseguido alavancar e trazer grandes investimentos que, se não fosse essa diferença fiscal, essa diferença de ICMS, grande parte desses investimentos estariam na cidade de Juiz de Fora e no entorno, alavancando a indústria, o comércio, a arrecadação. Como já foi falado aqui, nós estamos passando por um decréscimo nessa arrecadação, uma diminuição gradativa na arrecadação do ICMS, e essa diminuição agrava a crise econômica, agrava a quantidade de empregos oferecidos para a nossa população, e é uma preocupação muito grande. Então, essa frente, esse grupo de trabalho criado nessa semana, juntamente com o governador, integrando todos os deputados, para estudar uma solução para toda Minas Gerais, mas principalmente para a cidade, para a região da Zona da Mata, é um passo importante. O RET foi uma conquista. Em 2009, quando então era vereador na cidade de Juiz de Fora, nós criamos a Frente Parlamentar Mineira de Inserção de Minas na Guerra Fiscal. Não por ser favorável à guerra fiscal, mas nós não temos como estar dentro da guerra fiscal sem participar dela. E Juiz de Fora estava assim. Nós visitamos todos os deputados, visitamos todos os senadores da região e mostramos a realidade. Fizemos um estudo técnico e mostramos a realidade. Também visitamos o governador, que estava na expectativa de uma decisão judicial da Lei Rosinha. E se comprometeu que, se não houvesse, ele assinaria esse regime especial. Vamos só explicar um pouquinho o que é a Lei Rosinha, né, para quem é uma lei criada no Rio de Janeiro, para justamente reduzir o ICMS de alguns municípios ali da região. É isso mesmo, né, deputado? Como a TV passa em toda Minas Gerais, nós estamos falando de um programa muito específico da Zona da Mata e Juiz de Fora, é só para contextualizar. O Estado do Rio de Janeiro, em 2005, publicou uma lei, que é chamada Lei Rosinha, porque na época a governadora era a Rosinha, que determinou que para as indústrias, para as empresas que se instalassem em Juiz de Fora, no Estado do Rio, na região serrana do Estado do Rio, ou seja, no limite com Minas Gerais. A lei aponta quais as cidades, são todas da região serrana. As empresas que quisessem se instalar nessa região serrana do Rio de Janeiro, que é o limite com Minas Gerais, elas seriam cobradas delas apenas uma alíquota de 2% de ICMS. Em Minas Gerais a alíquota é 18%. Então ocorreu uma chuva de instalação de empresas do outro lado da fronteira. Muitas empresas da Zona da Mata se fecharam, da região de Juiz de Fora se fecharam. E eu tenho aqui um dado estatístico interessante. Você vê, de 2000, isso é um dado da FIENG, de 2009 para 2013, a primeira cidade depois da divisa é a cidade de Três Rios, uma cidade pequena. 196 indústrias se instalaram em Três Rios. Uma cidade pequena, após essa lei do Rio de Janeiro. Então, o que está acontecendo na Zona da Mata, e Juiz de Fora, que é a principal cidade, está muito próxima da fronteira, é um esvaziamento, eu falo, é uma hemorragia, está sangrando. As indústrias estão se fechando do lado de cá e abrindo do lado de lá. Então é necessário que o governo de Minas tome providência urgente. No ano de 2009, o então governador Aécio, ele baixou um decreto em que autorizava que as indústrias que fossem se fixar na região limítrofe com o Estado do Rio, a Secretaria da Fazenda estava autorizada a fazer um regime especial de tributação. Foi um alento, mas não resolveu, porque o processo do regime especial de tributação
era um regime moroso, burocrático, exigia vários compromissos da empresa. Então, foi um primeiro passo. Mas a verdade é que desde 2005, Minas Gerais está atrasada nesse processo. A guerra fiscal, lembrando aqui, é proibido. O governo federal não permite, a legislação não permite, mas o Estado do Rio de Janeiro faz, desde 2005. Nós estamos há 10 anos patinando e esse aqui é o quadro. As indústrias fechando em Minas Gerais e abrindo no Estado do Rio de Janeiro. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já até julgou inconstitucional. Julgou inconstitucional a Lei Rosinha, aí eles publicaram uma outra lei logo em seguida. Modificaram um pouco, mas a lei... E ampliou até, né, os municípios. Agora saiu, esse ano, uma nova lei ampliando ainda mais. Agora é a Lei Pezão. Agora é a Lei Pezão, que o governador atual... A Lei Rosinha de 2005, depois o Pezão veio, o Cabral em 2010. E agora o Pezão... E agora tem a Lei Pezão 2015, mantendo, mais pesada ainda, mantendo esses 2%. benefícios dos 2%. E ampliando também as cidades. O número de cidades atendidas. Lafayette, que 55% das cidades são beneficiadas, do Rio de Janeiro, são beneficiadas com essa lei. Né? Então, e o problema do Rio de Janeiro, né? O problema do Rio de Janeiro é que Minas Gerais nós não temos mar, né? Então nós estamos cercados aqui pela Bahia, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então você tem, poderiam dizer, todas as cidades que estão nessas divisas, né, com os outros estados tem que ter. Mas o estado do Rio, especificamente, é mais agressivo. São Paulo não é agressivo nessa questão dessa lei fiscal, dessa questão. A Bahia não é, exatamente. Então, a Zona da Mata realmente, no estado de Minas Gerais, era mais prejudicada, porque realmente o Rio de Janeiro faz realmente uma guerra fiscal. E você falou no início do programa que o governo federal está discutindo, que essa questão é inconstitucional. Duas medidas provisórias, né? Mas a gente não pode esperar mais. A verdade é que a Zona da Mata... E a notícia que tem é que já lá... Porque isso aí, como envolve todos os estados... Há um conflito seríssimo. Eu escutei na Voz do Brasil ontem dizendo que vai para o buraco essa medida provisória, que não vai andar, tentando unificar as alíquotas do ICMS. Um choque de interesses, né, lá no próprio Congresso, então a gente não pode esperar. Né? O que eu disse na reunião lá com o governador, quando nós levamos a Zona da Mata, os deputados da Zona da Mata levaram, né, esse nosso problema, né, dessa questão do ICMS, que é preferível o Estado receber 2%, né, de alguma coisa que não receber nada. Que 18% de nada. 18% de nada. Porque o que vai acontecer, o que já está acontecendo é isso, as indústrias estão saindo, as fábricas estão saindo, então ele não vai receber nem 2% nem 18%, ele não vai receber nada. Então é preciso receber 2% de alguma coisa. E o que mais importante é a geração de emprego, né? A gente está tendo um esvaziamento dessas cidades com a perda de emprego, são empregos indiretos. E é um momento de crise que o Brasil está vivendo, né? É necessário que o Estado de Minas tome providência. A crise é geral. E se Minas Gerais não se precaver, não lutar de maneira agressiva com o Estado do Rio de Janeiro, e aí falo especificamente da Zona da Mata, Juiz de Fora, que é a cidade mais importante, Minas vai continuar perdendo. Quer dizer, o processo natural já é de esvaziamento, já é de desemprego, e lá é mais acelerado ainda porque tem a atração do Estado do Rio de Janeiro. A FIENG fez um estudo importante, fazendo um grande diagnóstico da Zona da Mata, sobre na questão industrial. E chegou a essa conclusão. A Zona da Mata como um todo tem assim, 3 problemas sérios que precisam ser enfrentados. O primeiro deles é essa questão tributária e fiscal, né, que o Rio de Janeiro ela sofre, ele é o primeiro que sofre um embate na guerra com o Estado do Rio de Janeiro. A segunda questão, e aí não é só da Zona da Mata, mas em Minas Gerais como um todo, é a questão da burocracia estatal para as outorgas, para os licenciamentos. Recentemente saiu no Diário do Comércio que nós temos quase 40 bilhões de reais de investimentos retidos por questões burocráticas de licenciamentos, de outorgas, de autorizações, que isso é moroso, não tem limite. E o terceiro ponto, que atinge muito a Zona da Mata. A Zona da Mata tem um perfil, nesse aspecto, até semelhante um pouco ao sul de Minas. São muitas cidades muito próximas uma da outra. E com o passar do tempo, em várias dessas, a cidade tomou onde é a rodovia. Então hoje a rodovia passa dentro da cidade. E isso é para o transporte de carga, caminhões, isso é uma dificuldade, é quebra-mola, atrapalha a cidade, a dinâmica da cidade, e atrapalha os próprios caminhoneiros, porque tem gente atravessando a rua, a rodovia virou avenida na cidade. Então, existem vários projetos, são caros, mas tem alguns que têm que ser priorizados, né, de contornos rodoviários em torno dessas cidades,
porque isso prejudica muito a logística. O deputado Lafayette, né, você está falando da questão ambiental, né, nós saindo um pouquinho da questão do ICM, mas é muito importante a questão do desenvolvimento. Nós fizemos uma visita semana passada da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo no aeroporto. E o que está agarrado lá, né, para as obras continuarem... Aeroporto de Confins, Aeroporto de Confins, exatamente. O que está segurando as obras lá é a licença ambiental. Eles não conseguem... nós, inclusive, agendamos uma visita ao secretário Sávio de Souza Cruz para ver se a gente... E a cada 1 milhão de novos passageiros gera 1.000 empregos naquele aeroporto. Entendeu? Então, nós temos um problema sério também dessa questão de licença ambiental. Não é que se não queira respeitar as questões ambientais, é que a gente precisa ter celeridade. No trâmite. Eu apresentei uma lei, eu apresentei uma lei no início do ano que trata disso. A lei, em linhas gerais, trata o seguinte: o empreendedor, se ele apresentar todos os documentos necessários, todos os estudos de impactos necessários que a Secretaria do Meio Ambiente, qualquer secretaria, qualquer órgão exige, ele apresentando aquilo tudo, solicitando licença para iniciar o seu empreendimento. Se em 90 dias o Estado não der nenhuma resposta, que é o que acontece hoje, porque esperar 4 meses é razoável, mas 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos não é razoável. Então o nosso projeto de lei determina que em 90 dias, se o Estado não respondeu, considera-se uma aprovação tácita. Se o Estado depois pode ir lá para corrigir eventuais erros que tiverem, mas já inicia logo, porque não é possível a gente ter 40 bilhões de reais de investimentos retidos por falta de licenciamento. Eu concordo com a intenção do deputado Lafayette Andrade, um pouco discordando da iniciativa, do projeto, porque nós entendemos que ele pode ter um prejuízo significativo para a questão ambiental. Mas é necessário, o deputado Lafayette Andrade tem razão, é necessário uma agilidade. Nós estamos com uma quantidade imensa de processos parados em todas as cidades e uma grave situação. Essa centralização no processo de licenciamento e o governo do Estado não tendo um corpo técnico capaz de suportar e dar prosseguimento a essa demanda, compromete os nossos investimentos, né? Eu só queria lembrar aqui, o deputado missionário Márcio Santiago, embasado em estudo, fez uma colocação que é extremamente importante. O empobrecimento da Zona da Mata vem crescendo gradativamente e, paralelo a esse empobrecimento, na Zona da Mata, num dado específico e diferenciado das outras partes do Estado, o crescimento do índice de violência, o crescimento do índice de uso de drogas, ele é proporcional a esse empobrecimento da nossa região. Então, eu acredito que o momento é esse. O deputado Lafayette Andrade falou de outras iniciativas que são importantíssimas aqui, o deputado Roberto Andrade, entre elas, para alavancar o nosso processo. Várias cidades sofrem também com o transporte de cargas, passando pelo centro da cidade. Juiz de Fora é uma cidade dessa, que atrapalha a mobilidade urbana e atrapalha também os investimentos. E nós estamos num momento especial para mudar essa realidade, uma vez que a MRS, que tem a concessão de 30 anos dessa malha ferroviária, já tem 20 anos de concessão e falta 10 anos, mas já está negociando com o governo federal a prorrogação dessa concessão por mais 30 anos. Nessa prorrogação é necessário que seja colocado os interesses dessas cidades nessa concessão, que é uma concessão bilionária. Então, o contorno ferroviário para o transporte de carga, aproveitando essas malhas para o transporte público e tudo, seriam soluções em grandes cidades. Isso soluções para outras, às vezes, cidades do Estado também, que enfrentam situação semelhante? A Zona da Mata tem uma característica, que são cidades muito próximas, entendeu? Uhum. As propriedades agrícolas da Zona da Mata são pequenas propriedades, diferentes, por exemplo, do norte de Minas, do sul da de região Minas. Do Triângulo também. Tem cidade com distância de 100, 200. Na Zona da Mata nós temos cidade que tem... A cada 10 minutos... 10 minutos, eu ia falar 10 quilômetros, mas 10 minutos, 10 quilômetros tem. Agora, a lei do Lafayette é muito boa, Noraldino, porque se a pessoa realmente fizer o empreendimento sem o licenciamento, ele está sujeito depois à penalidade, inclusive ter
Mas só uma ressalva, a minha lei ela tem um checklist, ele tem que apresentar todos os documentos. Entre os documentos tem as medidas mitigadoras, tem o estudo de impacto ambiental. Se ele apresentar todos os documentos, todos os estudos, e o Estado não falar nada, eu concordo com a iniciativa. Eu concordo com a iniciativa, só queria fazer uma ressalva, o seguinte, que na realidade quando há um processo de licenciamento, as medidas mitigatórias, as compensações ambientais não são elencadas pelo próprio empreendedor, são decisões do órgão baseadas em critérios técnicos e há necessidade de avaliação de todo esse material. Então, uma vez que não é avaliado... O que não é razoável ficar 1 ano, 2 anos, não, eu concordo plenamente e é um mérito, o deputado Lafaiete Andrade tocou no assunto e todas as leis, ela tem sua validade. E então, essa lei do deputado Lafaiete, ela tem uma validade significativa, que vai também chamar a atenção do Estado para um problema gravíssimo, que são um problema dessas empresas que não têm condições de investir. A questão do Estado, o Estado não pode ser o gargalo no desenvolvimento, ele tem que ser parceiro. A gente está falando aqui do ICMS, o governador fez esse compromisso com a gente de fazer um estudo para a região da Zona da Mata, o encontro foi específico para a Zona da Mata, mas nós temos um problema também da CEMIG. A CEMIG é mais grave, quando um empreendimento, a pessoa, uma nova fábrica, o empresário ele tem que pagar pelaquela expansão daquela rede ou expansão daquela potência daqueles transformadores, ele paga, ele doa para a CEMIG e às vezes ele espera 2 anos para a CEMIG ir lá instalar. Então, tem casos aí de empresas que estão há 2 anos aguardando a instalação da CEMIG por um serviço que ele pagou e doou para a CEMIG, que é uma empresa do Estado. Então, eu acho que o Estado tem que ser mais parceiro dos empresários. Deputados, voltando ao assunto do ICMS, os senhores acreditam que a gente tem aí iniciativas do governo estadual para tentar criar um grupo de trabalho, tem um outro grupo permanente para revisar todos esses tributos do Estado, mas uma unificação da alíquota em todo o país seria o ideal para a gente fugir dessa guerra fiscal? Para Minas Gerais seria muito interessante. Por quê? Porque Minas Gerais tem um ambiente institucional muito favorável. Minas Gerais é um estado organizado, quando comparado com os outros estados, sobretudo com o Rio de Janeiro. Se vamos comparar o ambiente institucional de Minas Gerais com o do Rio de Janeiro, Minas Gerais está anos na frente. O que atrai os empresários para o estado do Rio é a diferença de alíquota de impostos, 2% lá, 18% aqui. Se houver uma unificação, que eu não acredito que isso venha a acontecer, para Minas Gerais é muito bom. Para os estados que são mais avançados, é melhor. E Minas Gerais, volto a insistir, nós temos um ambiente institucional muito avançado, muito adiantado. Então, o ambiente que as empresas procuram, Minas Gerais tem. O que nos atrapalha é a questão tributária. Mas eu quero fazer um registro importante aqui, foi que o governador se sensibilizou com essa situação. Ele chamou os deputados todos da Zona da Mata, os deputados federais e estaduais, fez uma reunião no Palácio da Liberdade, onde ele expôs a sua preocupação com essa questão específica da Zona da Mata, assinou um decreto criando um grupo de trabalho para fazer um estudo para em 90 dias apresentar uma solução. Mostra um compromisso, com Juiz de Fora, com a região toda. Eu falo Juiz de Fora porque é a maior cidade polo, cidade polo. Mas pode falar de Viçosa também. Juiz de Fora faz parte da grande Viçosa. Barbacena, né? Barbacena a 3 rios, de Viçosa até Rio Vou fazer uma colocação aqui. Preto. Eu acredito que nós temos que tratar a questão do ICMS em frentes diferentes. Primeiro, é a unificação do ICMS. Ela é necessária. Essa alíquota de 4% que é pregada seria pelo Senado? O que eu acredito é o seguinte, existe um problema muito grande, nós estamos enxergando isso agora, até na reforma política, é haver um consenso do Congresso Nacional em cima de uma determinada necessidade. Então, se nós formos esperarmos para tomar a iniciativa até isso acontecer, a cidade, o empobrecimento de Minas Gerais, da Zona da Mata, será frequente. Então, o que o deputado Lafaiete Andrade colocou aqui, que o deputado Roberto Andrade colocou com muita prioridade e com muita sabedoria, é que nós não podemos esperar mais. O único ponto que eu acredito que ainda não foi definido e que é uma necessidade de ser definido é estabelecer uma data para a finalização desses estudos. Foi instituída uma comissão, nós teremos a comissão... O decreto deu 90 dias. 90 o dias. decreto fala em 90 dias. 90 dias, nós já estamos contando já está... nós precisamos daqui 90 dias nós vamos bater lá de novo, governador.
E a cidade já está preparada. Né? Mas na linha do que falou aqui o deputado Donaldino, é verdade. A reforma tributária ela é igual à reforma política. Todo mundo concorda que o jeito que está não é bom. Mas quando se propõe uma ideia nova, cada um tem a sua. Então nunca se atinge o consenso. Dos interesses, é o choque de interesses. Não há consenso. Todo mundo concorda que o sistema atual não é bom. Mas qual o sistema? Prefiro assim, prefiro assado. E aí não há consenso e fica como está. Então, já que fica como está, no caso específico de Juiz de Fora, da Zona da Mata, é preciso uma providência urgente, né? Porque a hemorragia está sangrando. A gente vai fazer um intervalo rapidamente, nós voltamos em instantes sobre essa questão da redução do ICMS para a Zona da Mata e sobre a situação econômica do Estado. A gente volta em instantes. De volta com o nosso programa sobre a guerra fiscal. No começo do ano, a Secretaria de Estado da Fazenda publicou uma resolução para padronizar os tratamentos tributários em vigor em Minas. Uma audiência da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, em maio, tratou do assunto. Maurício representa uma empresa finlandesa de máquinas e equipamentos de refrigeração industrial. No ano passado, a multinacional assinou um protocolo de intenção com o governo do estado para instalar uma unidade no sul de Minas. Em fevereiro, Maurício e a companhia foram surpreendidos por uma resolução da Secretaria de Estado da Fazenda. O que causa mais indignação é a falta de retorno, né? Não respondem e-mails, não retornam os telefonemas. E eu, como diretor da empresa, fico numa situação muito difícil, porque eu tenho que dar satisfação à matriz e não tenho o que falar. A resolução da Secretaria da Fazenda põe em xeque 1.800 protocolos assinados entre empreendedores e o governo do estado. Essa resolução nos remete a uma reflexão profunda. O Estado chama para si os protocolos que foram assinados para ter, inclusive, uma reavaliação de cada caso. Os deputados reclamaram da ausência de um representante do governo para detalhar a resolução. Para os parlamentares, a norma e o silêncio causam insegurança jurídica, deixando o Estado menos atraente para novos negócios. No momento em que o desemprego cresce, e Minas cresce de forma acelerada, empresas querendo vir para cá e não tem resposta. A Secretaria da Fazenda nos informou que criou uma comissão permanente para revisar e simplificar a legislação tributária, tentando evitar incentivos individualizados. Ainda segundo a Secretaria, podem ser avaliadas isenções ou redução de tributos para setores como acontece com o etanol, mas sempre considerando os impactos na arrecadação e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deputados, um desafio para o governo é, no momento em que a Assembleia aqui aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, e o ICMS é a principal fonte de renda, né, respondendo aí por 43 bilhões de reais. Como conceder esses incentivos fiscais, deixar de abrir mão disso? De que forma ela compensaria essa receita? As secretarias de Fazenda elas são muito refratárias essas modificações justamente por causa das alíquotas. De modo geral, os técnicos da Fazenda eles insistem em manter 18% porque, na opinião deles, é o tanto que deve ser cobrado. Ocorre que é aquilo que o deputado Roberto Andrade falou no início. 18% de nada é nada. 2% de uma indústria que se instalar aqui é 2% daquilo que ela efetivamente produz. Então, essa é que é a visão. Com referência à LDO, isso não altera nada. Se for feita, de fato, uma reforma tributária, né, dentro da legislação estadual, logicamente que ela vai se remeter a modificações à LDO. Mas eu tenho para mim que, lógico que cada setor deve ser analisado especificamente, de maneira individualizada, mas de modo geral, na minha opinião, você diminuir as alíquotas de impostos, você vai atrair mais indústria, você vai atrair mais empresas, você vai acabar que no resultado geral você vai arrecadar mais impostos. Nós estamos fazendo um levantamento até para a nossa equipe técnica, até para incluir nesse grupo de estudo, mostrando o quanto a Zona da Mata perdeu de arrecadação com o valor de ICMS do Rio. Então, juntando essa informação
com o valor arrecadado de 18% na Zona da Mata, nós acreditamos que o crescimento e o desenvolvimento das cidades no entorno, o valor arrecadado do ICMS nessas cidades onde esses investimentos foram localizados, será superior à arrecadação da Zona da Mata. Aqui tem o dado da FIENG, relativo aqui ao período de 2009 a 2013. Juiz de Fora teve um aumento de ICMS geral, não o da indústria, não, que o da indústria reduziu 20 e tantos %. O ICMS geral de 2009 para 2013, Juiz de Fora aumentou 16%. A cidade de Três Rios, 112,5%. Nossa, é muito diferente. Outra coisa também na questão... Ou seja, com a alíquota mais baixa, olha o crescimento de arrecadação. Outra coisa ganhando também volume. que a Secretaria da Fazenda é muito complexa hoje essas arrecadações, muito imposto, legislação muito complexa. Mas um imposto de 18%, aqui eu não estou defendendo a sonegação, mas um imposto de 2%, ele vai diminuir inclusive a sonegação. Porque às vezes o empresário, para ter competitividade... ele só declara parte daquilo da receita. Ele acaba sonegando, porque ele não consegue às vezes concorrer com o seu vizinho, entendeu? Então, aumenta a arrecadação. Aumenta a arrecadação. Na prática, você diminuindo a alíquota, eu tenho convicção de que você aumenta a arrecadação. Esse dado que o deputado Lafayette colocou é o que nós estamos fazendo esse levantamento, dentro do valor que é arrecadado lá, com esse aumento de 118% na arrecadação. Proporcional ao valor que teria arrecadado. E nós, com o valor que nós arrecadávamos, aumentando os 16%, nós acreditamos que esse número vai justificar ao governo a mudança urgente nessa alíquota do ICMS. Mas é uma coisa importantíssima nós salientarmos aqui e ressaltar, e parece que está havendo esse entendimento. A redução do ICMS e a atração de investimentos e o desenvolvimento da Zona da Mata interfere diretamente no gasto do governo, na diminuição do gasto do governo, na segurança pública, na saúde, na educação, uma vez que nós teremos lá um número muito maior de pessoas que estarem trabalhando e produzindo, né? Um maior número de famílias que não ficarão mais dependendo exclusivamente do governo. Então é importante essa visão do governo do Estado, do governo federal, porque nós estamos precisando. A Zona da Mata pede socorro já tem um tempo, então a justificativa para a eleição dos 9 deputados e essa união dos 9 deputados com um objetivo único, que é o desenvolvimento da Zona da Mata, a melhoria da qualidade de vida da nossa região, eu acredito que vai trazer um resultado significativo. Agora, o governo fala nessa tentativa de evitar incentivos individualizados. E aí tem um exemplo do caso do etanol, que aí você tem um setor que foi no governo passado, né, teve a redução de 19% para 14% do ICMS. Os senhores acreditam que por um período ali é necessário fazer esses investimentos, esses incentivos, na verdade, em setores específicos para não haver uma confusão também? E tem que ser por setor e tem que ser também individualizado. Você não pode tratar de maneira igual os desiguais. Se você fizer uma legislação única, padrão, é o que está acontecendo hoje. Se você fizer uma legislação única, padrão, para o estado inteiro, vai gerar distorções. É muito diferente uma indústria que está implantada em Juiz de Fora, que está na esquina do Rio de Janeiro, do que está aqui no centro, outro que está no norte de Minas. Cada região tem as suas particularidades. A minha visão, na minha opinião, você não deve, ainda mais Minas Gerais, que é um estado do tamanho da França, que tem 853 municípios, é o estado que tem o maior número de municípios no país. Você não pode ter uma legislação única, você pode ter uma legislação da qual você parte, mas você tem que tratar cada caso de maneira diferente. Só completando o raciocínio, no início do governo, o governo atual baixou esse decreto, inicialmente com essa visão, não, nós vamos corrigir essas distorções, vamos fazer uma legislação única, vai patronizar tudo. Mas eles agora já estão revendo essa posição. Eles perceberam que você não pode tratar igual aos desiguais. Você comete injustiça, você acaba penalizando. Tem a questão do segmento também da tem as questões de segmentos e questão de localização geográfica. O exemplo claro aqui foi o etanol. Essa redução do ICMS para o etanol, ele deu uma injeção de gás às indústrias sucroalcooleiras que estavam numa situação para fechar, várias indústrias, na realidade, várias indústrias fecharam, e atendeu diretamente o consumidor. Hoje, se nós formos fazer um levantamento, a maioria dos proprietários de veículo flex hoje utiliza o etanol.
que é produzido no nosso estado e que gera imposto no nosso estado. Então, essa concepção que nós queremos que o governo entenda. Essa redução, com toda certeza hoje, aumentou a produção e aumentou a arrecadação do ICMS. Exato, você abaixa a alíquota, você aumenta e deu uma contribuição direta ao consumidor. O consumidor Os postos de gasolina, a maioria dos postos de gasolina estão se adequando para aumentar o reservatório de álcool, visto o aumento no consumo do álcool, e deu uma sobrevida a essas indústrias que estavam precisando. E essa questão também regional, eu defendo uma ideia que Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que nós temos que incentivar a não crescer. Incentivar a não crescer parece... Porque a cidade, quando ela atinge um tamanho, a vida começa a ficar difícil. A pessoa às vezes demora 2 horas para chegar no seu emprego. Viver em São Paulo hoje é uma loucura. Então, não tem que se incentivar mais indústria na cidade igual Belo Horizonte. A gente tem que incentivar a indústria em Viçosa, em Barbacena, em Juiz de Fora, né, para crescer em outras regiões, para as pessoas não terem que ficar saindo lá de Viçosa para procurar um emprego aqui em Belo Horizonte. Então, aqui já cresceu o que tinha que crescer. Agora nós não temos mais, a gente tem problema de abastecimento, de mobilidade, então tem que realmente focar as regiões para exatamente desafogar grandes cidades, que no caso nosso aqui é a região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, agora um outro pensamento que nesses debates todos sobre redução de ICMS sempre aparece, é que às vezes aquele estado ele precisa reduzir, atrair aquela empresa, porque ele não tem mais nada a oferecer. Não tem uma mão de obra qualificada, não tem setor de serviços ali ligado à indústria, não tem a parte de logística. Até que ponto que é importante realmente essa redução do imposto e ter esses outros atrativos para chamar uma indústria? É necessário esses outros atrativos. E aí é o que eu falei no início do programa. Minas Gerais tem esse ambiente muito melhor que os outros estados, né? Nós temos capacidade de serviço, nós temos o material humano em Minas Gerais, a quantidade de universidades, de escolas. Ou seja, o ambiente em Minas Gerais, nós não temos o ambiente da Europa, mas se comparado com os outros estados, nosso ambiente é muito bom, muito atrativo. Boa também, nossa posição geográfica para a logística é espetacular. Então, assim, nós temos esses atrativos todos, né, e comparativamente aos outros estados, nós estamos em situação superior. A questão das alíquotas de ICMS é que realmente... e os outros gargalos que nós falamos aí também, questão ambiental, questão Mas na linha do que só voltando aqui ao que o deputado Roberto Andrade falou há pouco, você vê a região central, nesses últimos, de 2002, dados da FIENG, de 2002 a 2012, foi a região que mais cresceu 6,4%. Né? Você pega a Zona da Mata, decresceu 0,8%. Então é necessário pulverizar, incentivar o crescimento das outras regiões. Acho que a região central realmente, como diz o deputado Roberto, tem que incentivar o não crescimento. Esse dado é importantíssimo, né? E enquanto vereador na cidade de Juiz de Fora, nós vimos a entrada de várias empresas, mas a empresa já chegava com um corpo, com um número significativo de empregados e de pessoas qualificadas que eram trazidas de outras regiões. Então é necessário, nessa frente de trabalho, nós assegurarmos, dentro desse estudo, mecanismos que obriguem as empresas. É lógico que tenha o corpo de confiança, o corpo administrativo, que seja esse corpo da empresa. Agora, os funcionários gerados por esses investimentos sejam empregados do Estado de Minas Gerais. E as cidades e o governo se preparem para qualificar. Aí sim nós vamos atingir diretamente a educação, nós vamos atingir a segurança pública. Então é necessário, esse é um ponto importantíssimo que nós temos que colocar nesse estudo, né? Assegurar esses empregos gerados por essa diminuição no ICMS para a geração de empregos para os mineiros, e não que as empresas já tragam o seu corpo técnico e operários. Aconteceu lá em Juiz de Fora, a empresa chegou em Juiz de Fora e teve que alugar hotéis e tudo para trazer funcionários de outros estados que já estavam. Então essa foi uma briga que nós tivemos na cidade de Juiz de Fora. Houve mudanças, nós entramos até com um projeto de lei, mas a empresa, quando da empresa receber os benefícios municipais, o terreno, isenção de imposto, de IPTU e tudo, ela seja obrigada a contratar, a gerar emprego e renda naquela região onde ela está sendo localizada.
E aí essas parcerias com o Senai... Isso é fundamental, e eles fazem isso muito né? bem, né? O Senai o incentivo do preparo técnico visando uma indústria específica. Isso eles fazem. De modo geral, quando acontecem essas parcerias, né, sempre a FIENG, através do Senai, ele faz uma qualificação de servidores quando é necessário para essas indústrias mais especializadas. Senhores, nosso programa está quase chegando ao fim. Eu gostaria de uma palavra de cada um sobre uma consideração final sobre o nosso assunto de hoje, a guerra fiscal. A gente começa com o senhor, Roberto. Bom, volto a dizer que realmente a Zona da Mata, ela é a história do melhor de 2% de alguma coisa do que 18% de nada, né? Se você fizer uma conta aí, o Lafayette mostrou o caso do Rio de Janeiro, né, que é a diferença. Então não há perda de arrecadação. Você também não vai ter sonegação nessa questão. O tratamento tem que ser diferenciado. A Zona da Mata, essa situação, o Rio de Janeiro é muito agressivo nessa questão de incentivo fiscal, então nós temos uma expectativa muito grande que daqui a 90 dias a gente tenha um retorno desse grupo de trabalho que o governador Pimentel, por decreto, criou para trazer essas propostas para a gente também, nessa reunião, pedir um espaço, né, para a Assembleia poder também participar e discutir também do que eles estão pensando lá. Deputado Lafayette? Esse grupo de trabalho que foi mencionado aqui do governador é importantíssimo. De fato, hoje o panorama é esse, né? A cidade de Juiz de Fora, a Zona da Mata como um todo, ela recebe esse impacto fortíssimo da guerra fiscal com o Rio de Janeiro, está sendo muito prejudicial. No início do ano eu tinha apresentado o projeto de lei, está aí sendo avaliado, está em tramitação, que é exatamente esse, né? Que em linhas gerais o projeto de lei determina que na Zona da Mata as condições tributárias sejam exatamente as mesmas que o Rio de Janeiro oferece. E esse projeto de lei foi mencionado pelo governador e esse grupo de trabalho vai efetivamente buscar uma solução em 90 dias. Estamos muito esperançosos, temos uma expectativa muito forte de que uma coisa seja feita, porque, como eu disse no início, é uma hemorragia que está acontecendo na Zona da Mata e que nós temos que tomar uma atitude o mais breve possível e de maneira radical, né? Tem que ser uma iniciativa radical, porque como está, nós estamos perdendo postos de trabalho, estamos perdendo arrecadação e isso é muito prejudicial para a Zona da Mata e também para Minas Gerais. Deputada Noraldina? Eu acredito muito, eu tenho muita esperança nesse trabalho. Na realidade, o que nos motiva a estar aqui na Assembleia Legislativa é a esperança de melhoras. Então, eu acredito que esse grupo de trabalho, esse grupo composto pelos 9 deputados, o governo do Estado dando essa abertura, haverá mudança nessa realidade tão necessária. Não há como não haver mudança. Ou haja essa alteração acontece, ou o empobrecimento da Zona da Mata não terá fim. Então, é necessário essa iniciativa, a gente acredita que ela vai sair do papel e vai se tornar realidade. É necessário que o governo também possa estabelecer como prioridade o incentivo do investimento na Zona da Mata, que por um grande período de tempo ficou sem investimento. Então é necessário direcionamento de investimentos para a nossa região e é necessário que as nossas cidades estejam preparadas. É necessário que as nossas cidades estejam preparadas com imóveis, com terrenos para a instalação dessas empresas, com possibilidade de qualificação de mão de obra, e não podemos aceitar que essas empresas que serão beneficiadas com essa redução fiscal possam contratar, gerar emprego nos estados de origem. É necessário que esses empregos sejam trazidos para os mineiros, para os cidadãos dessas regiões onde serão instaladas essas empresas. E nós acreditamos nesses 9 deputados, nós acreditamos que o governo tem uma boa intenção e esperamos no próximo ano já dar um resultado desse nosso trabalho. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui no Assembleia Debate, muito obrigada a você de casa que nos acompanhou e até o próximo programa.